Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Você pode pegar sua Bíblia, por favor. Você pode abrir comigo em Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, 16. A palavra do Senhor diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Até aí. Você pode guardar, fechar a Bíblia, o seu celular. Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, nós te entregamos, Deus, tudo o que somos, tudo o que fazemos, Pai. Senhor, nós entendemos que o Senhor é o dono desse lugar, o Senhor é aquele que, como nós cantamos, que é santo, que não há outro como o Senhor, Deus. Senhor, venha, fale aos nossos corações, Pai. Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha nos edificar, venha nos restaurar, venha nos transformar nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Então vamos lá. Eu lembro que quando o Senhor me deu essa palavra, foi num culto de sábado. Eu vim num culto de sábado e tinha uma pessoa pregando. Eu lembro que ela pregou e sobre o que ela falou. Mas em determinado momento o Senhor colocou muito forte no meu coração essa passagem. E eu abri uma... Que susto! Eu abri uma nota no meu celular e eu escrevi assim: pregação de terça-feira. E coloquei Mateus 19, do 16 ao 30. E fechei e fui para casa e eu acabei esquecendo. E acho que faz umas 2 semanas eu olhei a escala e vi que hoje era o meu dia. E eu lembrei que eu tinha colocado, que o Senhor tinha falado comigo sobre essa mensagem e que eu tinha deixado anotadinho ela lá, guardadinha, para eu pregar. E eu comecei a meditar sobre ela e eu confesso a vocês que até o momento que eu cheguei no culto, eu falei: Deus, manda outro, Senhor, não me manda, Deus, que eu não quero falar sobre isso. Eu estou relutando faz 2 semanas com Deus porque eu não queria pregar sobre isso. E eu acho que isso tem muito a ver com um confronto, né? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele é isso, ele é um confronto. E o quanto essa palavra tem me confrontado nos últimos dias. E eu acho que foi por isso que eu senti tanta dificuldade em vir e pregar sobre ela. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo. Porque embora eu não quisesse falar sobre isso, embora eu não me achasse preparada para falar sobre isso, embora eu não achasse que eu seja um exemplo para falar sobre isso, eu entendo perfeitamente que a obra de Deus é Ele quem faz, e eu estou aqui apenas como um instrumento para fazer aquilo que Ele quer. Amém? Então vamos lá. Quando a gente lê aqui, na minha Bíblia tem um título já, que chama O Jovem Rico. E talvez muitos de nós já escutamos essa mensagem antes sobre o jovem rico, né? Eu falo que
os evangelhos, é difícil uma pregação que a gente já não tenha escutado antes. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque alguns pontos nessa passagem me chamaram a atenção, em alguns pontos Deus falou comigo, e eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro deles é que o jovem ele se aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala assim: mestre, o que eu preciso fazer de bom para que eu possa alcançar a vida eterna? O que eu posso fazer de bom? E Jesus ele responde assim: por que você me pergunta a respeito do que é bom, se bom só existe um? E Deus já começou a me quebrar aqui, né? E eu coloquei aqui, o primeiro tópico é: bom só existe um. Eu dei um título para essa mensagem, a mensagem se chama O que ainda me falta? O que ainda me falta? E o primeiro tópico é: bom só existe um. E quando eu lia sobre isso e lia o resto, eu até te convido a ler mais sobre essa passagem. Eu li até o 22, mas ele vai até o 30. E ele fala sobre as riquezas, sobre a vida eterna. E quando ele diz bom só existe um, na hora o Espírito Santo falou no meu coração assim: bom só existe um, mas nós procuramos isso nas outras pessoas. E eu coloquei 3 coisas aqui. A primeira é: nós queremos ser bons o tempo todo. Eu não sei vocês, como eu disse, essa mensagem foi um confronto para mim, mas eu sempre quis ser boa em tudo que eu faço. Sempre. Eu sempre quis ser boa aluna, eu sempre quis ser boa em tantas coisas. Eu lembro que quando eu fui aprender a dirigir, que embora eu queira ser boa em muitas coisas, dirigindo eu não sou boa, gente. E quando eu fui aprender a dirigir, eu lembro que eu falei para o Michel um dia, eu falei assim: eu sou boa em tanta coisa, como é que eu não sei dirigir direito? Como é que eu tenho medo de fazer isso? Porque era um confronto para mim. Porque eu aprendi que eu tinha que ser boa em tudo que eu fizesse. Como é que eu não era boa dirigindo? Como é que eu tinha medo de dirigir? É uma máquina, é um carro, como é que eu não governo sobre isso? Mas eu não sou boa dirigindo. E quando eu escrevia isso, eu lembrei que alguns anos atrás, no meio da pandemia, quando eu e a Lise começamos a escrever as apostilas, sempre antes da gente escrever um capítulo sobre a apostila, a gente tinha uma conversa sobre aquilo. E um dia eu falei para ela assim: eu sou boa em tanta coisa. Eu estava passando por algum momento difícil, alguma coisa, eu falei para ela: eu sou boa em tanta coisa, como é que isso aqui não funciona para mim? E ela virou para mim e falou assim: mas você acha que é suficiente? E eu fiquei muito brava, porque eu falei: insensível, eu estou aqui sofrendo e você fala desse jeito comigo. Mas ela estava certa. Nós queremos ser bons o tempo todo, nós queremos ser melhores o tempo todo, nós queremos ser melhores que os outros, nós queremos ser melhores no nosso trabalho, nós queremos ser melhores aqui na igreja, nós queremos ser melhores na nossa casa. Esse papo de ser melhor, quando eu casei, eu queria muito ser a melhor esposa que existia. Nossa, eu queria ser perfeita. Tudo que eu fazia era para ser a esposa perfeita. Eu perguntava para as pessoas assim: como é que tem que ser? Daí a pessoa: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu queria ser a esposa perfeita, o modelo de esposa perfeita. Eu sempre quis ser boa em tudo o que eu fazia. E quando eu li essa mensagem, Jesus dizia: bom só existe um. E aí veio outro confronto, que é: nós queremos que o outro seja bom. Vocês já pararam para perceber como nós queremos que o outro seja bom? A gente sempre quer que a outra pessoa seja boa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: na maioria das vezes, aquilo que a gente quer que a outra pessoa seja boa é aquilo que a gente não faz. Vocês já pararam para perceber? Às vezes você fala assim, vou falar da minha líder que ela está aqui, né? Daí eu posso falar dela. Às vezes eu falo assim: queria tanto que a minha líder fizesse isso, mas eu não faço. Eu queria tanto que fulano fizesse aquilo, mas eu não faço. Eu queria tanto que fulano fosse bom. Como que fulano não é bom em fazer tal coisa, mas eu também não sou boa naquilo? Nós sempre procuramos o bom, ou na gente, ou no outro. Nós sempre queremos ser melhor, ou a gente, ou o outro. E Jesus estava dizendo aqui: olha, bom só existe um, e não é a gente. Nós não somos bons, nós não somos suficientes, nós sempre precisamos do outro. O outro sempre nos completa, porque às vezes naquilo que eu não sou boa, a pastora Lúcia é. Um exemplo: eu não sou boa com trabalhos manuais, gente. Eu tenho sérias dificuldades.
Eu dou uma coisa para ela fazer, em 5 minutos está pronto. Eu falo, Lúcia, como é que você faz um negócio desse? E ela faz, e pronto, e está ali. Eu não sou, nem de longe, gente, nem de longe. Eu sou uma boa pregadora. Mas existem 1 milhão de bons pregadores. E está tudo bem. E está tudo bem. Eu não preciso ser boa em tudo. Você não precisa ser bom em tudo. E a gente não precisa que o outro seja bom em tudo que faça. Porque bom só existe um. Melhor só existe um. Sabe, nós andamos muito frustrados porque nós esperamos que o outro tenha aquilo que a gente não tem. É por isso que nós nos frustramos. Inclusive dentro da igreja, fora dela também, às vezes em casa. Às vezes eu fico brava com o Michel porque eu quero que ele faça tal coisa, que eu quero que ele seja de um jeito, faça de um jeito, mas eu não sou. Eu não faço. E daí eu fico frustrada porque a outra pessoa não é, mas eu também não sou. E o terceiro ponto é, nós queremos que Deus reconheça o quanto nós somos bons. Vocês já pararam para perceber que nós queremos que quando você se considera bom em algo, você quer que Deus reconheça que você é bom naquilo? Você diz, Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê. Como é que o Senhor não vê que eu sou boa nisso? Como é que o Senhor não me recompensa porque eu sou tão boa nisso? Ei, bom só existe um. Bom só existe um, e não é nós. Não estou dizendo que nós devemos nos conformar com a forma que nós somos, não, pelo contrário, todos os dias nós devemos querer melhorar sempre, mas bom só existe um. E nós carregamos esse fardo o tempo todo de que nós temos que ser bons, e que a pessoa que está com a gente, convive com a gente, também tem que ser bom. Sabe, é muito difícil você olhar para o outro e falar, vamos aprender juntos, vamos caminhar juntos. Pelo contrário, você quer sempre que o outro seja bom. Ou talvez o outro está sempre cobrando que você seja bom. Mas bom só existe um. E nós continuamos lendo, e Jesus, ele responde assim, mas se você quer entrar na vida, ele está falando sobre a vida eterna, guarde os meus mandamentos. E o jovem pergunta, quais? E ele diz, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem fala para ele, isso tudo eu já tenho observado, o que ainda me falta? Sabe, o Senhor, ele manda que nós guardemos os seus mandamentos. E quando você lê aqui, você fala, eu não roubo, não furto, eu não mato, eu sou um cara honesto, então está tudo certo. Isso tudo eu já faço. Isso eu já tô fazendo tudo que eu tenho para fazer. Será mesmo que nós temos guardado os mandamentos? Será mesmo que nós temos cumprido tudo isso que o Senhor tem nos pedido? E se nós temos cumprido, será que nós temos feito isso por amor ou por obrigação? Por amor ou para dizer para o outro que eu faço? Eu estava conversando com a Camila semana passada e nós estávamos falando sobre tudo que nós temos vivido, família e tudo. E eu falei para ela assim, Camila, se alguém tivesse nos dito que hoje nós estaríamos vivendo tudo que nós estamos vivendo, eu acho que eu não teria acreditado. Porque Deus fez muito mais do que a gente pensou. E ela falou para mim assim, é verdade, conversando. E num certo momento da conversa ela falou para mim assim, eu não consigo me imaginar sem o Senhor. Eu não consigo me imaginar sem viver tudo isso. E eu falei para ela, eu também não, porque eu nunca tive uma vida fora da igreja. E quem já me conhece já me ouviu dizendo isso. Eu nunca não fui crente, eu sempre fui crente. Então eu também não me imagino. E na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou para mim assim, mas você está aqui por amor ou você está aqui porque você não tem outra opção? E eu lembro que eu estava ali com ela, mas foi como se de repente eu tivesse ido para outro mundo. Porque eu comecei a ter uma DR com o Senhor e eu falei, Deus, eu achei que o Senhor soubesse que eu te amava. Mas se isso está no meu coração, se isso veio na minha mente agora, é porque em alguma coisa eu estou falhando. Em alguma coisa eu estou falhando. Se em algum momento
houve essa dúvida de se eu estou aqui por falta de opção, se eu estou aqui por amor de verdade, é porque em alguma coisa eu, Michele, estou falhando. Em alguma coisa na minha vida está errada. Porque eu pensei, Deus, eu achei que o Senhor soubesse que eu te amava. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, então eu estou falhando em alguma coisa. Será que você já se perguntou isso para o Senhor? Será que você já se perguntou assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo mesmo? Senhor, eu te amo mesmo de verdade? Eu estou aqui por amor mesmo? Eu te sirvo por amor? Eu vou na igreja por amor? Eu estou num culto de oração numa terça-feira por amor? Por que você está aqui? Será que nós temos nos perguntado isso? Será que você tem se perguntado isso? Por que eu estou aqui? Será que é por amor? E é por isso que eu falei que para mim foi muito difícil falar sobre essa mensagem, porque eu achei que estava tudo bem. Eu achei que estava tudo certo. E quando o Senhor me confrontou e disse, você está aqui por amor ou porque você não tem outra opção? Você está aqui por amor ou porque você não conhece outra realidade? E eu falei, Deus, eu sempre achei que foi por amor, mas será que é porque eu não conheço outra realidade? Mas não, eu estou aqui por amor. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Porque eu tive 1 milhão de oportunidades de não estar aqui, mas eu escolhi estar aqui. Eu escolhi amar ao Senhor sobre todas as coisas. Tenho falhado muito, claro, como todo ser humano, mas todos os dias eu escolho ao Senhor. E será que todos os dias nós temos escolhido o Senhor? Será que todos os dias nós temos guardado os seus mandamentos? Será que todos os dias nós temos dito, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo? E quando você ama ao Senhor, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você está vivendo, porque é por amor e não por falta de opção. Será que nós temos vivido isso? E se nós continuamos lendo, Jesus diz para ele, se você quer ser perfeito, e eu gosto muito, porque lá no começo, Jesus diz assim, olha, ele pergunta, o que eu tenho que fazer de bom? E Jesus disse, só existe um bom. Mas aqui ele diz, tudo isso eu já tenho feito. Eu não mato, eu não cometo adultério, eu não furto, eu não faço mau testemunho, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe e eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Tudo isso eu já tenho feito. E aí Jesus responde para ele, então se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. E aqui, irmãos, aqui é onde o negócio fica mais difícil. Como se já não tivesse difícil, aqui fica mais um pouquinho difícil. Porque o Senhor fala para ele, largue tudo. Largue tudo o que você tem e venha e siga-me. Largue tudo o que você tem, venda, dê aos pobres e assim você terá um tesouro nos céus. Porque era disso que ele estava falando. Quando nós começamos a ler, ele pergunta, o que eu preciso para alcançar a vida eterna? E Jesus diz para ele, largue tudo. Largue o que você tem. Largue o que você faz. Largue aquilo que tem largue aquilo que tem governado o seu coração. E se nós continuamos lendo, ele diz que ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, Jesus não precisava do que o homem tinha. Jesus não precisava dos bens dele. Não era sobre isso. Mas aqui era sobre aquilo que governava o coração dele. Ele era um homem rico, ele já guardava todos os mandamentos, mas o coração dele não estava em Jesus e na vida eterna. O coração dele estava nas propriedades que ele tinha. E isso revela muito sobre nós, sabe? Porque onde está o nosso coração? Isso aqui fala sobre as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Jesus é a sua prioridade? O reino de Deus é a sua prioridade? Hoje, enquanto eu escrevia, Deus me lembrou de uma canção. Eu estou cheia das canções, gente, das canções que a gente canta e não pensa no que canta. Eu estou cheia disso. Se você conversou comigo no último mês, eu estou cheia das canções. E nós cantamos... Ai, gente, vou cantar, pera.
Vou cantar. Não se escandalizem. Mas nós cantamos. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Você vive isso? Você vive isso? Nós cantamos, erguemos as mãos e daí nós dizemos, a canção não mudou. Será que nós vivemos isso? O jovem ficou triste quando o Senhor mandou ele largar tudo. Será que nós temos vivido isso? Será que nós podemos erguer as mãos e dizer, Deus, pode tirar tudo. Pode tirar tudo. Se eu ficar só com o Senhor já é suficiente. Será que é mesmo? Ou será que se Ele te pedir isso, você vai ficar triste? Sabe, o Senhor disse para ele, largue tudo, porque assim você terá um tesouro nos céus. Ele não disse nada sobre essa terra. Mas ele ficou triste e se retirou, porque ele preferiu ficar com as propriedades. Ele preferiu ficar com aquilo que governava o coração dele. E o que governava o coração dele não era Jesus. Não era o amor que tinha. Sabe, eu dei o título dessa mensagem é o que me falta ainda? Será que você já fez essa pergunta para o Senhor? O que te falta ainda? Porque como eu disse lá no começo, nós nos achamos muito bons. Eu me achava muito boa. Eu era sensacional. Antes de eu conhecer Jesus de verdade, eu era sensacional, gente. Eu era excepcional. Aí eu conheci Jesus, ele me revelou quem eu era de verdade. Eu descobri que eu não estou nem no princípio do caminho ainda. Mas o que me falta ainda? O que me falta ainda? O que me falta abandonar? Sabe, quando ele fala sobre dar tudo o que tem, como eu disse, o Senhor não estava falando dos bens dele. Jesus não precisava dos bens dele, mas Jesus queria o coração dele. Aqui fala do nosso orgulho, fala de onde estão as nossas paixões. Onde está a sua paixão? O que você tem trocado por Jesus? Entre Jesus e, sei lá, qualquer outra coisa, o que você tem escolhido? Onde está o seu coração? O que ainda te falta? Você já perguntou para o Senhor o que ainda te falta? E se você continuar lendo, né? Eu não continuei, mas se você continuar lendo, os discípulos, Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que ainda é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, diz, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? E Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês que me seguiam também se assentarão com os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado por causa do meu nome, receberá... E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O Senhor está dizendo, tudo aquilo que vocês deixarem por mim, vocês herdará muito mais e ainda terão a vida eterna. Sabe, o homem rico, e eu gosto porque na Bíblia, a Bíblia ela é muito rica em detalhes. E eu gosto muito quando ela fala o nome das pessoas e ela fala da genealogia, que era filho de não sei o quê, filho de não sei quem e tal. E quando ele fala do homem rico, ele só é o jovem rico. Porque aquilo tinha tanto o coração dele que se tornou a identidade dele. Ele é só o jovem rico. Ele podia ter sido o homem que largou tudo e foi seguir Jesus. Mas ele é só o jovem rico. Porque no momento em que ele tinha que decidir entre Jesus e as riquezas e aquilo que governava o coração dele, ele preferiu as riquezas. O que tem governado o nosso coração?
O que tem governado as nossas vontades? O que tem governado você? Pelo que você tem trocado Jesus? Você já se perguntou isso? Pelo que nós temos trocado Jesus? Se o nosso objetivo é vida eterna, por que nós temos buscado tantas outras coisas, ao invés de realmente buscar a vida eterna? Por que é que nós temos buscado outras coisas? Se nosso objetivo é a vida eterna, por que nós temos tanta dificuldade em largar aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos? Acho que o ano passado, antes do nosso retiro ministerial, eu preguei sobre tudo ou nada, né? Que era o tema do nosso retiro. E eu acho que se aplica perfeitamente aqui. Com o Senhor é tudo ou nada. Só que nós queremos o meio termo. Nós queremos servir a Deus, nós queremos estar aqui, nós queremos levantar as mãos, nós queremos cantar hinos bonitos, nós queremos orar bonito. Mas quando você pergunta para o Senhor, o que ainda me falta? E Ele diz o que realmente falta, você dá um passo atrás. Quando Ele te diz o que realmente falta, você dá um passo para trás. Porque nós ainda não estamos preparados para entregar tudo para o Senhor. Sabe, hoje é um culto de oração, terça-feira, e eu quis ser bem rápida para pregar. Não foi de propósito hoje. Eu quis ser bem rápida porque eu acho que hoje o Senhor Ele preparou para nos confrontar. Sabe, para a gente realmente pensar. Será que você quer ser como o jovem rico? Que vai estar na presença do Senhor, vai ser convidado a andar com Ele, vai ser convidado a ter uma vida eterna com Ele, e vai dizer assim, não, eu não vou abrir mão das minhas propriedades, eu não vou abrir mão das coisas que eu tenho, eu não vou abrir mão das coisas que eu conquistei, eu não vou abrir mão daquilo que está no meu coração. Será que nós somos essas pessoas? O que me falta ainda? O que te falta ainda? Será que você consegue nessa noite ser ousado o suficiente para perguntar isso para o Senhor? Para perguntar o que ainda te falta? O que você ainda não entregou? O que você ainda tem carregado no seu coração no lugar de Jesus? Sabe, não existe meio termo. O jovem rico é só o jovem rico. O jovem rico aqui não foi o cara que teve uma vida com Deus. Não foi aquele que teve a vida eterna, porque ele escolheu as riquezas e não o Senhor. Feche seus olhos.